Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, o fim de semana de vocês. Parou a chuva, né? Graças a Deus, que bom, né? Mas a gente sempre se preocupa, né? Que tem muitos bairros cheios, né? Muitas pessoas que perderam muitas coisas, não pode trabalhar. É assim, faz parte, né? Mas mesmo assim, vamos agradecer a Deus, amém? Bom, irmãos, hoje eu tinha postado o vídeo de manhã que eu já fiz, foi o ano passado, já faz um ano que eu postei aquele vídeo e eu falei, no, eu vou corrigir porque é segundo Coríntios, né? Coríntios 2, segundo Coríntios, eu falei capítulo 2, capítulo 8, versículo 8, mas na verdade é Coríntios, segundo Coríntios, ou segundo 2 Coríntios, né? Ou segundo Coríntios, o capítulo é 4, o versículo que é 8 e o 9 que eu tinha falado, né? Então, corrigindo para que as pessoas não falem assim, ela não presta atenção. É que talvez eu não prestei atenção mesmo. Porque às vezes a gente também como eu posto de manhã e eu faço vídeo à noite, né? E às vezes também alguma distração, não sei, o ano passado. E é bom eu vou corrigir aqui né, em rede, já aqui no YouTube, para mostrar que houve um erro aí na hora do capítulo 4, tá? Então, vocês agora vão pesquisar na Bíblia, que é segundo Coríntios, tá? Segundo, capítulo 4, versículo 8 e 9, amém? Bom, e também, se você não se inscreveu no meu canal Meninas de Deus, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe, né? Dê o like, é muito importante pro canal. O YouTube entende que o canal é bom, é recomendável e ele envia para as pessoas, né? E também é importante você evangelizar, falar da palavra de Deus pro seu irmão. Quantas pessoas estão passando dificuldade e não tem assim, tá passando uma situação difícil, doença, mas não tem assim, manda, porque a palavra de Deus já tem poder para curar, mudar cenários, situações, né? Então eu sempre estou falando isso e muitas vezes as pessoas não fazem, né? E ficam passando dificuldade e tem que se apegar com Deus. Tudo nós temos que se apegar com Deus, porque sem Deus nós não somos nada. E hoje eu estou grata a Deus por esse dia abençoado que me deu na minha vida. Muitas vezes que você consta desse dia maravilhoso, graças a Deus, amém? Eu sou grata a Deus. Então, a palavra de Deus hoje, né? Então, boa noite, um fim de semana para vocês, bom fim de semana abençoado para todos, tá? Aqui fala no 2 Coríntios, capítulo 4, que foi que eu postei esse vídeo que eu tinha postado ano passado. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, né? Perseguidos, porém não desamparados, e abatidos, porém não destruídos. Em tudo somos atribulados. Então, nós sabemos que toda essa tribulação que veio nesse mundo é para a glória de Deus. Então, tem que estar, o cristão, aquele que tem fé em Deus, sabe que tudo que é para a glória de Deus. Então, sabemos que tem que ter essa certeza, né? Então, é tudo que vai ter que passar, é necessário, né? Porque o Senhor fala que no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Então, o Senhor está falando, tenha bom ânimo. Nós venceremos em Cristo, né? Com Deus somos mais que vencedores. Então temos que falar essa palavra, porque essa palavra de Deus, porque nós somos vencedores em Cristo, porque Deus faz o ser vencedor, nós colocamos a nossa confiança no Senhor. E hoje, como é sexta-feira, como eu falei, segunda, Salmo 91, quarta é o Salmo 23, e hoje é o Salmo 121, é o Salmo de confiança no Senhor. É o Salmo, quando a gente está passando um difícil, está com medo, inseguro, esse é o Salmo que fortalece o cristão, porque o Davi estava muito difícil, né? De uma aflição, de medo, e ele confiou no Senhor, né? Então estava muito aquela tribulada a vida do Davi, e ele confiou no Senhor, Deus livramento para Davi, Deus veio socorro Davi, né? Porque o Senhor guarda Israel, ele não dorme, ele não cochila, glória a Deus. Então, porém, somos atribulados, mas não angustiados. Por que angustiado? Porque às vezes a tribulação, eu sei porque eu passei por isso, eu tenho uma experiência disso. Vai chegar um momento que você vai ficando tão tribulado que você vai perdendo a sua vontade de viver. Ou você vai perdendo a vontade de viver, você vai ficando angustiado a ponto de você não conseguir controlar o seu emocional, né? Aí você começa a acarretar doença emocional, ataca o estômago, ataca a garganta, tudo é fundo emocional também. A gente pensa que não. Então a angústia vai tomando conta. Muitas pessoas vão ficando tão angustiado que vai ficando com ansiedade tão grande, vai escutando alimento, outras coisas, e também vai ficando depressivo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né?
que a tribulação ela faz parte da nossa vida, né? É o que nós vamos passar nesse mundo. Se você olhar para esse mundo, olhar em volta o que está acontecendo, a gente vê situações difíceis que o pessoal está passando, né? Essa situação da enchente de Minas lá é triste, a gente se comove com a situação, vê que as pessoas estão sofrendo. Então o mundo está um caos, agora está uma ameaça de guerra, né? A gente não sabe a hora que vai pegar essa guerra mesmo, porque o negócio está fervendo lá de lá, né? Então a gente não sabe, então hoje vê assim, mas não podemos se abalar. É necessário que as coisas aconteçam. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está acontecendo conforme a vontade de Deus e a profecia do Senhor, né? Os sinais estão toda parte, né? A vinda do Senhor está próxima. As pessoas precisam acordar, o mundo precisa acordar, despertar, né? Então o Senhor está falando, amém? As pessoas não creem. Aleluia, vai fazer que nem o tempo de Noé. Noé falou, ninguém acreditou. Quando chegou a hora, aconteceu, não adianta mais, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre, não tem como, mas vai, Senhor, ele vai falar, Senhor, eu sei o que, não vai, né? Deus não vai abrir a porta, precisa tomar cuidado, se preparem que o negócio não é brincadeira de todos nós. Aleluia, não desamparado, porque nós não somos, nós colocamos nossa confiança no Senhor, colocamos o nosso Deus acima de todas as coisas, nos ajudando, até nos resolver situações, nossas doenças, nossas angústias. Você sabe que Ele vem no nosso socorro, o Espírito Santo vem, e nós não somos desamparados, porque o Senhor fala que Ele é o guarda de Israel, o Senhor não dorme. Nós dormimos, mas o Senhor continua ali vigiando nós, aqueles que colocaram a confiança, confiam na palavra dele. Ele fica vigiando, mas vamos passar pela situação. Não quer dizer que nós não vamos, mas ele vai nos guardar, vai nos fortalecer, vai dar força, coragem para prosseguir. Nós não somos desamparados. O Pai não desampara seus filhos. É nós que abandonamos o Senhor. Deus tem que deixar isso bem claro para nós mesmos. Que acontece as coisas porque nós fazemos escolhas erradas, escolhas precipitadas e não ouvimos a Deus. E por isso as consequências. Você olha, vamos ver o maior exemplo da Bíblia. Abraão, né? Ele ouviu o Senhor, ele atendeu o Senhor, nosso Deus. Ele fez tudo aquilo que Deus falou para ele. Ele não contestou, ele não resmungou. Ele podia até ter sentido alguma aflição, mas ele não, né, até o dia que Deus pediu o filho dele, filho da promessa, que ele queria, né, ser pai, e a Sara, ele foi lá e Deus, olha só, ele confiava no Senhor, né? Mesmo na situação, porque Deus sabe o que faz. Deus está com todas as coisas. Por mais que a gente seja aflição, essa é falta de confiança. Quando nós assistimos a aflição, é falta que nós não confiamos no Senhor, amém? Então a ansiedade e a falta de confiança traz angústia, porque Deus traz paz, tudo que é de Deus, Deus traz paz. Então ele confiar no Senhor traz uma paz que você sabe que vai acontecer segundo a vontade de Deus, não a nossa vontade. Nós não somos desamparados pelo Senhor. Todos os filhos de Deus são amparados por Deus, né? Deus não desampara o justo, não. E Deus ouve a oração do justo, amém? Deus não desampara os seus, amém? Então também não desamparados, também nem abatidos. Então às vezes tem pessoas que andam com o semblante muito abatido, porque às vezes nós estamos passando situações, parece que o inimigo quer deixar você com a cara triste, derrotado. Não! Porque Deus somos mais que vencedores. Nós vamos passar pela luta, nós vamos passar pela dor, mas sabemos que Deus está conosco naquela situação, né? Os filhos de Deus não podem abaixar a guarda. Nós estamos aqui para lutar, somos soldados de Deus, soldados de Jesus. Nós temos que lutar, guerrear, né? Nós podemos estar sofrendo, mas tem que estar guerreando, né? É doído? Tem situações, tem coisas nessa vida que é difícil. Eu falo por mim mesma. São situações difíceis que a gente precisa falar, meu Deus do céu, Jesus amado, né? Mas é necessário que se a gente confiar nele, ele vai fazer nós vencer a dor, a luta, a perda. Porque só com Deus somos mais que vencedores. Não é fácil não, irmão. Eu imagino que você deve estar passando uma situação difícil. Não é fácil, mas só que Deus está conosco. Essa nós temos que colocar no nosso coração. Eu estou passando por isso, Pai, mas o Senhor está comigo. Eu vou superar. Porque com Deus supera tudo, né? Agora, sem Deus, meu irmão, ou você vai para vício, ou você vai para balada, você vai achar que aquilo vai fazer você esquecer. Não vai. Você não vai se esquecer assim. As coisas tem que ser o Senhor que cura a nossa alma. É o Senhor que trata o nosso coração. Amém? Por isso que Deus fala que vinha os corações aquebrantados, né? A gente se quebrando nosso coração diante do Senhor, né? A gente fala pra Deus, não chora pra Deus, não tem medo não. Tem aquelas, quem chora pra Deus tem resposta. Ele mostra, Deus recorda toda lágrima, Ele sabe dissipar toda lágrima da nossa. A gente
Ele conhece cada lágrima sua. Então ele sabe, às vezes você nem precisa orar. Se você só chorar, ele sabe a lágrima, ele decifra a lágrima, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, você não fica se sentindo abatido, não se deixe se abater não pelo problema, não, pelas situações. As situações elas vão vir mesmo. Deus faz isso para provar nossa fé também, né? E muitas vezes vem o inimigo também, mas só que quem tem Deus tem tudo. Você não pode esquecer disso. Pode colocar essa frase na sua vida. Quem tem Deus tem tudo. Porque tem força, coragem, garra, disposição. E Deus faz você ser vencedor, porque você é fiel a Deus. Você confia no Senhor. Amém? E com Deus somos mais que vencedores. Glória a Deus. E também vai ter os dias de perseguição. Aqueles que a gente fala, meu Deus, tem hora que você tem vontade de socar a pessoa, porque a pessoa te provoca. Ela tira você do sério, deixa você irado, mas a ira não poder entrar no nosso coração. Ira nós vamos ter ira, mas não podemos ter essa ira aí no nosso coração. Ela nos peca, né? Porque Deus fala que para mim deixar a ira, né? É para deixar a ira para o Senhor, amém? O dia da vingança, o dia que o Senhor vai ter o dia do Senhor, né? Então nós não podemos se irar, mas assim, orar para os que se perseguem, né? Porque eles são atribulados, né? Tem que orar para Deus libertar eles do espírito da perseguição. O inimigo entra naquelas pessoas para perseguir as outras pessoas, né? Orar para essas pessoas ser libertas em nome de Jesus, aleluia. Mas tem momentos que a gente fala que, mas meu pai, de onde sai isso daqui, ainda me atacando, né? Jesus, mas a gente tem que confiar no Senhor. Porém, não mas Deus nos defende, viu? Deus nos defende, né? Aqueles, a gente não, olha, com Deus se brinca não, viu? Deus vê o que? Deus protege o seu, ele é o guarda de Israel, viu? Ele protegeu Davi dos seus inimigos, até o Saul vivia perseguindo Davi, queria matar Davi, mas o Senhor estava ali com Davi. Mas eu acho tão linda a história de Davi, porque Davi era sempre humilde, né? Você vê, até o Saul queria armar para Davi tudo, e Davi ele se prostrava. Olha que coisa linda, que respeito, né? Ele sabia que ele era um rei também. Mas você vê, isso é uma coisa linda, né? Isso é Deus que fazia, né? É Deus poderoso, glória a Deus, aleluia. Então, e também abatido, desamparado, e também não batido, mas não destruído, porém nós não somos destruídos. Porque, assim, se sentir destruído, porque às vezes você está perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído, porque dependendo da pessoa que te ataca, do levante, da situação que você está passando, você está se sentindo acabado. Tem gente que vai, acabou minha vida, estou destruída, não tenho mais vida, acabou isso, eu me perdi minha empresa, não sei o quê. Aí você começa a sentir um relacionamento, casamento, qualquer coisa que acontece, você acabou a sua vida, não acabou não, não acabou, porque Deus ele faz um novo recomeço, uma nova história, né? Um novo recomeço para sua vida. Então você não pode se desesperar. As coisas têm que acontecer. Esse mundo, elas têm que entender, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui só de passagem, né? Então nós sabemos que isso aqui é só é a nossa passagem. Mas nós não somos daqui. Eu não sou daqui. Pra casa eu irei. Ele vem me buscar. Com ele eu irei. Isso mesmo, nós não somos daqui. Nós somos lá do céu. Glória a Deus, né? Na morada eterna do Senhor. Glória a Deus. Então nós não somos daqui. Então temos que se apegar às coisas daqui. Então a gente sabe que a gente sofre nesse mundo? Eu começo sempre a analisar isso, porque você é apegado à carne. Você é apegado quando você perde o trabalho, você sofre. Você é apegado ao dinheiro, porque você tinha que pagar aquela conta e você não tinha dinheiro, a gente sofre por isso, né? A gente sabe que a gente pode confiar em Deus, porque Deus ajuda pra tudo. É que a gente não confia. Por isso que as coisas o sobrenatural de Deus não acontece nessa vida, o milagre não acontece, porque a gente não confia no Senhor. Quando a gente confia no Senhor, as coisas acontecem, porque Deus ele envia até dinheiro. Ele envia pessoa para te ajudar. É que nós não confiamos, né? É por isso que nós sofremos angústia, ansiedade, né? Mas quando você confia em Deus, Deus proverá. E Abraão, ele, naquele momento, ele ficou ali fazendo já o holocausto ali lá no altar do Senhor, para sacrificar Isaac, né? O Senhor pediu Isaac, e o Senhor já tinha preparado o cordeiro lá, você viu? Deus falou, aí Abraão falou, o Isaac perguntou, né? Fez tudo, mas não viu o cordeiro, né? O que ia sacrificar. Aí Abraão falou assim, não, Deus proverá. Olha só, a fé de Abraão, Deus proverá. Essa frase você tem que falar todo dia. Essa palavra de Deus proverá na nossa vida. Entendeu? Então, se ele proverá, seja a vontade de Deus, né? A gente não vai poder dominar, tem que ser passar, vai passar. Muitas coisas a gente aprende também, porque muitas coisas nos ensina, né?
onde nós estamos errando, né? Tudo que acontece muitas vezes é o erro do ser humano, né? É escolhas erradas, tomar atitudes precipitadas, né? Gasta demais, não tem um limite, não tem um controle. E tem outras coisas que acontecem também, que é os fatores naturais, as outras coisas que acontecem, que faz parte da nossa vida. Nós temos que entender que tudo aqui faz parte, né? Há um processo, há um crescimento espiritual, um amadurecimento. Isso que Deus trabalha no nosso coração, né? A gente não entende muitas vezes, ficar revoltado, indignado com as coisas. Quando uma pessoa vem te confrontar, ou vem te... Porque a gente assim, tem um problema nosso, um humano, né? Nós, tudo em geral, não aceita ninguém falar nada pra gente. Quer ser dono da verdade. Essa que é a verdade. Todos nós somos assim. A gente quer ser dono da verdade. A gente quer estar sempre achando que tá certo. E a gente tá errado. E a gente tem que reconhecer os nossos erros. Eu acho bonito em Isaías, lá no capítulo... Eu tô estudando Isaías, no capítulo 9 de Isaías... Acho que é 6, que o Isaías teve a visão do céu. Vou falar de novo, essa visão, eu gostei desse capítulo que eu achei lindo. Ele viu o Senhor no trono, né, ali enorme, esplendoroso, majestoso, glória a Deus, aleluia. E os anjos cantando santo, santo, né, cantavam, Deus eterno e poderoso, céus e terra, alguma coisa assim. E aí o Isaías, o anjo, ele falou assim, ai meu Deus, né, quer dizer, Isaías falou, ai meu Deus, eu tô perdido aqui, né, eu sou um homem de lábios impuro e vivo no meio de um povo impuro, um povo pecador, né? E o anjo foi lá e pegou a brasa e colocou na boca de Isaías, tocou na boca de Isaías. Aí ele ficou um homem, Deus perdoou as iniquidades e o pecado de Isaías. Aí são um homem puro, né? Então você vê como é que é interessante, como a gente tem que confiar no Senhor. Deus purifica a gente. A partir do momento que você começa a buscar Deus, você vai se limpando dessa sujeira da carne, né? Você tem que vir para o Espírito, não para a carne. Quando a gente vem para a carne, sofremos na carne. Desejamos as coisas da carne. Sofremos por causa que não tem dinheiro, sofremos porque não tem isso, não tem aquilo. Desejamos. Nós ficamos pensando nas coisas. Por isso que Deus fala que buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Porque nós primeiro precisamos buscar o Senhor. Colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Aí Ele vai nos ajudar. Mas se você coloca Deus em segundo plano, escolhe as suas escolhas, age como por conta própria, tudo dono de si, né? Então, né, as coisas é assim. Então, essa é a palavra que Deus falou hoje de manhã. Claro que eu coloquei muita coisa, falei muita coisa que o Espírito Santo me falou naquele momento, né, faz um ano atrás que eu falei, eu vi o vídeo que Deus é a nossa esperança, Jesus é a nossa força, o Senhor, amém? Então o Paulo aqui, segundo Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9, o poder de Paulo vem só de Deus. Ele fala isso, que a fé que move, né, a gente, né, é a fé que nos move. Então a nossa fé tem que estar no Senhor. E nós vamos passar ele fala assim que tudo nós somos atribulados nesse mundo, vivemos situações difíceis, porém não angustiados. Não deixe que a tribulação, a angústia venha tomar o seu interior, a ponto de você não viver, ficar ansiedade, depressivo, até tem muitas pessoas suicídio, né, tanta coisa, vai tanta situação difícil, cada tribulação, cada um tem uma cruz para carregar, uma situação, e perplexo, porque às vezes tem uma situação que já aconteceu comigo, você não se conforma, mas por que comigo? Mas tem que se conformar, porque muitas vezes a situação Deus está trabalhando em você. Você imagina Jó, quantas coisas ele passou, ele ficou perplexo naquela situação. A primeira coisa que ele fez depois que tudo aconteceu, a trajetória da família, ele foi adorar. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, ele agradeceu a Deus, sabe que Deus sabe o que faz, olha só. Mas tem pessoas que ficam tão perplexas, pessoas que não vivem mais, né? E porém não desanimado, porque às vezes situações, tanta coisa que acontece, prova e tudo, às vezes a pessoa perde o ânimo, não tem mais força, não tem mais alegria de viver. Acabou. Eu conversei com gente que perdeu uma pessoa, não tem mais vida, acabou. Não, ela continua, a vida dela continua, ela tem que continuar a vida dela. Mais difícil que seja, é difícil, mas tem que continuar. A vida continua, não é fácil, não é fácil mesmo. Mas tem que pedir força para Deus. Quem vai dar força para nós? Quem vai dar? É o Senhor, tudo é o Senhor, amém? Aleluia. Perseguidos também, nós somos perseguidos o tempo todo, né? Mas porém não desamparados, porque nós podemos ser perseguidos pelo inimigo, mas Deus nos ampara, o Senhor está sempre na retaguarda. Se Ele é o guarda de Israel, é o que guarda o teu povo, Ele que está vigiando, né? Eu falei em Isaías, que foi ontem também, do Atalaia. O Atalaia também ele era um tipo de um vigia que ficava na torre lá, né? E quando chegava o inimigo e se aproximava, ele avisava o rei, para não pegar desprevenido. Então é isso que o Senhor é também, um Atalaia, né? Ele é o que guarda o povo, guarda Israel.
A glória. E ele guarda, e é o mensageiro que no caso que ele mandou Isaías, né, profetizar pro povo. Deus sempre é assim, quando vai fazer alguma coisa, né, alguma coisa, uma mensagem que o povo não tá agradando o povo, ele manda o profeta para falar pro povo, né, para avisar, alertar o povo que eles iriam passar por aquilo, mas o Senhor ainda ia trazer esperança para aquele povo. Olha só como Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom, né? Ele não dá refrigério. Deus jamais desampara os seus. Pode ver. Você pode passar situações demais. Deus está te sustentando. Glória a Deus. Aleluia. Então confia no Senhor. Então vamos lá para o Salmo 121, que o Senhor é o guarda de Israel, né? Confia nessa palavra, guarda o seu coração. Não tenha medo, não desanima não, porque Deus está no controle dessas coisas, né? Ele é poderoso, né? Ele é santo, é poderoso, ele nos fortalece. Eu sou grato a Deus todo dia, porque se não fosse Deus, oh meu Pai, oh glória a Deus. Sou grato todo dia porque Deus vem me fortalecendo a minha vida, a minha casa e a minha família, porque prova tem mesmo, né? Oh glória, aleluia. Mas Deus está no comando e nós vamos vencer. Com Cristo nós venceremos, amém? Glória a Deus. Deus é o guarda fiel, já fala, Deus é o guarda fiel, amém? Dos homens. Então esse é um canto, já falei que é um canto de romaria, né? De romaria, não, perdão, de peregrinação, porque eles iam até o templo para adorar o Senhor e tinha um percurso, né? Esse percurso era um percurso que eles tinham medo, era perigoso. Você sabe como é que é? Uma distância, né? Eles iam, mas eles avistavam um monte, que Israel é um monte, né? Ele é alto, né? Então eles iam um monte, então ele leva meus olhos para sabia que lá o socorro é o Senhor, é do Senhor, né? O Deus de Israel, glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, eleva meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, tropecem. Ele não dormitará aquele que te guarda. É o guarda de Israel, ele não dorme, né? E não vai deixar que o seu pé vacile. E certo que não dorme o guarda de Israel. O Senhor que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Glória a Deus. De dia o sol não te ferirá e nem a lua à noite. O Senhor te guardará todo o mal, guardará a sua vida, guardará a tua alma. Tem uns que falam que é a sua vida, outros falam que é a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Então o Senhor é o guarda de Israel. Aquele que não dorme, não cochila, ele é a tua retaguarda. Ele guarda todos aqueles que confiam nele, né? Então ele guarda, ele faz você quando você está dormindo. Quando você está dormindo, Deus está te protegendo. Porque a gente não sabe o que pode acontecer na noite, né? Lembra que eu falei 2023, 23 de dezembro, quase perto do Natal, caíram 2 bandidos de 4 metros de altura na minha casa, né? E caiu dentro do quarto da minha tia, o quarto dela é Brasilite, né? Caíram lá dentro, não aconteceu nada, porque o Senhor guardou. Toda noite, hora de dormir, eu canto aquela música, Senhor, põe teus anjos aqui, Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembanhada, Senhor, põe teus anjos aqui, não deixa que o inimigo escarneça e zombe de nós, cobre, Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos aqui. Toda noite eu canto esse louvor, e esse Deus me protegeu a minha casa. A polícia entrou, foram acho que uns 10 policial, foi 3 carros de polícia, cercaram a minha casa e pegaram os brinquedos da minha casa. Tudo com metralhadora, que eu nunca tinha visto, estavam armados. Então, vou falar pra você, Deus deu um livramento na minha casa, que ele pôs na minha casa, eu tava sozinha. E as minhas tias vai ser mal pra minha tia, que fica dentro do quarto, podia fazer de refém, né? A Deus o livramento, a gente tem que confiar no Senhor. Então, nós temos que pedir, Ele é o nosso guarda, Ele que protege, né? Se não é cerca elétrica, que nem o homem tinha cerca elétrica lá, alarme. Ele pulou da cerca elétrica da minha casa, 4 metros de altura. Então, não é cerca elétrica, não é cachorro, nada disso que guarda a casa das pessoas. É o Senhor, é o nosso Deus que guarda a nossa vida, que dá livramento. Se você coloca fé em homem, coloca fé em cachorro, em alarme, você vai ver um dia vai falhar isso. Deus não falha, Ele não falha, tá? Ele não falha, jamais falhou. Então você tem que colocar nossa confiança, nossa segurança é do Senhor. Então a nossa proteção, a nossa segurança, a nossa força, a nossa alegria, a nossa esperança é o Senhor nosso Deus, aleluia? Então receba essa palavra no coração, confie no Senhor, vai sair de casa, fala que nem Moisés. Lembra que o povo pecou lá no deserto, fizeram aquele besouro de ouro, o Senhor se indignou com o povo, se irou e acabar com
todo aquele povo, né? E aí depois o Senhor falou, Moisés começou a falar e interceder pelo povo, porque Moisés sempre, né, sempre intercessor pro povo, falava, não, Senhor, né, seu povo, Senhor lá do Egito, que as nações vão falar do Senhor, tipo assim, ele quis explicar. Aí ele explicou para Deus, tudo começou a justificar ali, explicando, né, falando, conversando o argumento dele para Deus, Deus ouvindo ele, né, Deus testando a fé de Moisés também, né, e aí o Senhor falou, então eu vou dar tudo pro povo de Israel, tudo, e eu vou mandar um anjo diante deles, mas eu não vou, se eu for, eu vou destruir todo esse povo, né? Aí o Moisés falou, não, Senhor, se o Senhor não for, também não irei. Se a sua presença não for comigo, eu não irei. Então, quando você sair da sua casa, que nem eu saí hoje, você vai comigo, Senhor, porque a gente não sabe o que acontece no meio do caminho, né? Eu posso ser assaltada, eu posso levar um tiro, sei lá o que pode acontecer, um carro pode... Não? Então, a gente fala, Senhor, vai comigo. Se não for sua presença, eu não irei, porque vai comigo, Senhor. Eu vou trabalhar, vai comigo. Você não sabe se você vai voltar para casa. Quantas pessoas saem de casa para trabalhar, não voltam mais, né? Quantas pessoas estão dentro de casa, às vezes morrem no banheiro, caem. Tanta coisa acontece, né? Nessa casa, fora. Então você pede pro anjo do Senhor, o Senhor ir com a gente, amém? Então peça pra Deus, quando você fazer uma coisa, Senhor, me ajuda esse dia, preciso que a sua ajuda, peça ajuda pra Deus, pode pedir. Às vezes a gente pensa que oração, né? A hora, tudo aquela... A pessoa fala, não precisa tudo isso, não. Um dia eu vi um pastor pregando tão bonito, ele falou assim pra mim, você quer orar? Não precisa fazer... Deus, não precisa. Fala, Senhor, ajuda meu pai nesse dia, eu preciso de ti, pai. Obrigado pelo dia. Coloca gratidão para Deus. Eleva o nome dele sempre o Senhor. E peço, Pai, me ajuda esse dia. Eu preciso de você, Pai. Porque eu preciso do Senhor para me ajudar. Me ajuda no meu falar, no meu pensar, no meu agir. O Espírito Santo de Deus vai me conduzindo, vai me iluminando, né? Assim, pedir assim, não precisa ficar, sei o que, não precisa tudo isso. Deus quer que você seja sincero, uma oração de coração, né? Então é isso que você pedir para o meu irmão, pedir para o país, que Deus proteja a nossa nação, a nossa cidade, nosso bairro, as pessoas estão sofrendo, vítima da enchente, né? Que o povo seja mais solidário, ajude mais, porque isso é amor, compartilhar, né? O amor, doar, ajudar o irmão com aquilo que você tem, né? Isso que Deus quer. Sejamos amor, sejamos bondosos, né? Caridosos, humanos, né? Com coração sensível, disposto a servir a Deus com todo o nosso coração, né? É isso que Deus quer, essa é a palavra, a mensagem de fé para esse fim de semana, para todos nós, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, um fim de semana abençoado, confia na palavra de Deus, pode estar passando situação difícil, mas sempre Deus vai fazer você ser vencedor e vai passar, porque tudo nessa vida passa, né? Amém? Só não passa a palavra de Deus, né? Vai passar de geração, mas a palavra de Deus não vai passar. Olha, todos vocês creem na palavra de Deus. Se Deus falar que tá vindo aí, Jesus tá vindo aí, é porque Jesus tá vindo. Vai ser um de repente. Então, você confiar no Senhor, nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Não fica brincando, não. Olha o que tá acontecendo ao nosso redor. O negócio tá cada vez se apertando. Você vai ficar pior. Então, você tem que confiar no Senhor. Mesmo assim, que você não se desespera. Você vai ver muita coisa ainda. Mesmo assim, não é o fim ainda, né? Ainda vai ter muita coisa que nós vamos ver. Nós temos que confiar no Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Tenha uma boa noite. Vamos cantar só para dizer: não dorme, não dorme, não dorme. Não dorme o guarda de Israel. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dorme, não dorme, não dorme. Não dorme o guarda de Israel. Não dorme, não dorme, não dorme. Não dorme o guarda de Israel. Glória a Deus, ele não dorme, ele não cochila, ele protege nós 24 horas por dia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe cada um, fique com Deus. E a paz do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia.